há nas individualidades, sabemos que há nas especificidades de cada instituição um trabalho que é desenvolvido de acordo com o que aquela instituição entendeu que é melhor para aquele trabalho de capelania. E assim as denominações, cada uma na sua ordem, tem o seu serviço de capelania. Mas a CPMB, aliás, a ACMEB ou a CEMEB, como queira, porque uns falam ACMEB, outros falam ACMEB, no meio da capelania a maioria fala ACMEB, né, que é a Associação de Assistência Religiosa dos Militares, enviou uma nota de esclarecimento que eu gostaria de tornar, além, ela já é uma nota pública, mas eu gostaria de mais uma vez fazer a leitura desta nota, para que nós então entendamos a razão principal de nós estarmos nesse momento, neste fórum e fazendo essas discussões. Diz o seguinte: nota de esclarecimento número 01 de 2018, da Diretoria Executiva da ACMEB. Assunto, preste atenção, membros de entidades civis fazendo uso indevido de uniforme com insígnias iguais ou assemelhadas aos adotados pelas Forças Armadas ou auxiliares. E aí, item 1. Considerando as consultas recebidas por parte de capelães militares, pastores e do arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil, a respeito do assunto em epígrafe, considerando a gravidade, o amplo alcance e a repercussão da matéria, haja vista as informações abertas a seu respeito, a ACMEB manifesta por meio da presente nota de esclarecimento seu entendimento e parecer quanto ao assunto, com fundamento na legislação brasileira específica. Considerando o relato que entidades civis de orientação religiosa, supostamente evangélica, têm se proposto a prestar voluntariamente assistência religiosa no âmbito de organizações, tem se proposto que militares, sendo para tal fim, dentre aquelas que adotam mais os seguintes itens: patentes, graus hierárquicos, títulos, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas iguais ou assemelhados aos que são utilizados pelas forças singulares e auxiliares, além da utilização de carteira de identidade funcional contendo o símbolo nacional do brasão de armas nacionais. Todos conhecem o brasão de armas nacionais, brasão da República, que segue nas correspondências oficiais dos órgãos públicos federais. Sendo assim, consoante com os valores adotados pela ACMEB, com destaque para a legalidade, que deve pautar a organização e funcionamento do serviço de capelania, esta ACMEB entende que entidades que se propõem a prestar voluntariamente assistência religiosa no âmbito militar e adotam as práticas referidas no item 2 desta nota, independente de qualquer juízo quanto ao mérito dos serviços que prestam, 2 pontos. A. Contrariam a legislação brasileira vigente que regula o assunto, relação de diplomas legais, ao final desta nota. E aí ele elenca uma série de notas lá, né? Parte B. Buscam identificação e outras facilidades, como acesso ao interior das unidades militares e aos respectivos comandantes. 4. À luz do acima exposto, a ACMEB é de parecer contrário à utilização de um ou mais dos seguintes itens. Aí eles citam lá patentes, uniformes, aquela coisa toda. As visitas às unidades militares por capelães civis que adotam a prática aludida na letra A deste item. E aí, elenca uma outra série de situações aqui, dentre elas, a ACMEB peremptoriamente reprova tais práticas, pois além de contrariarem a legislação brasileira específica, né, elas guarnecem o nefasto potencial de, e aí dizem, de uma certa forma, de que o trabalho das capelanias civis voluntárias no âmbito das Forças Armadas Auxiliares tem as seguintes características: o potencial nefasto, ou seja, existe um potencial de dano. Qual seria ele segundo a ACMEB? Letra A. Tornar-se motivo de novas preocupações para a própria ACMEB, para os comandantes militares, para o Ordinariado Militar do Brasil e para os capelães militares. Preocupações essas cujos riscos provocam a publicação da presente nota. Item B. Causar interferências negativas nos serviços de assistência religiosa, quaisquer ou de forças auxiliares singulares ou dentre as Forças Armadas. Macular a consagrada e respeitável imagem
dos capelães militares, além de causar-lhes embaraços e constrangimentos. Confundir o público e induzi-lo ao entendimento de que o suposto capelão, olha a fala que se usa na nota, suposto capelão, esteja legalmente investido de autoridade militar, com a consequente contrapartida de prerrogativas a ela inerentes, tais como honras, deferências, outros efeitos indesejáveis. Tais características incidem frontalmente aos artigos. Aí ele cita uma série de legislações aqui que eu tenho essa nota aqui, depois se precisar, nós já distribuímos essa nota em alguns grupos de capelania e estamos à disposição para distribuir novamente. Para aqueles que não são afetos ou não têm uma formação básica em capelania, talvez gere algum tipo de estranheza algum dos comentários que ele faz aqui, mas para quem já tem um certo envolvimento e quem milita na causa da capelania, sabe que não é bem assim que figura a coisa, né? Letra E. Causar incalculáveis prejuízos ao relevante serviço voluntário de capelania que tem sido realizado no âmbito das organizações militares interessadas, cujas práticas guardam respeito à obediência à legislação brasileira específica. E por fim, na letra F, diz assim: denegrir o testemunho cristão e indiretamente causar desgastes à imagem das organizações religiosas que pugnam pela observância da legislação brasileira pertinente à matéria em apreço. A título de exemplificação, esse é o item de número 5, listamos abaixo a legislação referenciada como exemplo. E aí, depois da legislação, lá no final, eles fizeram em uma tabelinha de Excel, elencaram 5 capelanias que eles visitaram os sites no dia 7/11 de 2018 e, infelizmente, por infelicidade, citaram a CPMB como um mau exemplo. E aí, isso tem alguma coisa a ver com a Aparecida aqui em São Paulo? A CPMB, eu não sou membro da CPMB. Eu sou simpatizante como irmão em Cristo. Eu vendo alguém atacar uma instituição séria como a CPMB, que nunca usurpou função pública, eu fiquei preocupado. Eu fiquei muito preocupado. Porque, de repente, alguém pega, lança uma nota e diz simplesmente: olha, não pode ser feito um trabalho que tem sido de altíssima relevância nos quartéis e que, inclusive, há índices sistêmicos, acadêmicos e científicos, com evidência científica, de que o trabalho de capelães voluntários, tanto nas Forças Armadas quanto nas Forças Auxiliares, desenvolvido por capelães voluntários, tem sido um trabalho de reconhecida e notória importância. E não só isso, o trabalho dos capelães civis voluntários nas Forças Armadas e Auxiliares tem tido frutos. Quais sejam eles? Diversas propensões a suicídios têm sido evitadas. Pessoas que estavam praticamente lançadas à possibilidade do suicídio e simplesmente abraçaram a causa, ouviram uma palavra e aquela palavra lhes fez repensar no valor da vida e foram vidas salvas por justamente ter essa possibilidade de se encontrar novamente consigo mesmo. Porque um dos maiores encontros, depois do encontro com Deus, um dos maiores encontros que o ser humano pode ter é consigo mesmo. Tá? E encontrar o caminho de volta para casa nem sempre é fácil. Às vezes é necessário que as pessoas tenham algum tipo de incentivo. E sabe como esse incentivo chega até essas pessoas? Na figura dos capelães que lá estão, levando uma palavra de amor, de incentivo e etc, etc. Então isso nos trouxe uma certa preocupação. E aí, trazendo essa preocupação, nós editamos uma nota técnica também, né, em nome da Convenção Fraternal dos Assembleias do Sudeste Brasileiro e Igrejas Filiadas, enviamos a ACMEB e não recebemos nenhuma resposta. Não recebemos nenhuma resposta. E aí convocamos a CPMB e convocamos todas as capelanias em todo o Brasil para o fórum. Primeiramente, nós colocamos a perspectiva de fazer lá embaixo, tem um salão amplo aqui com capacidade para mais de 100 pessoas. Aí nós fomos vendo quem estava confirmando a inscrição, quem não estava confirmando a inscrição, e o grupo que está aqui é o grupo que confirmou a inscrição e é o grupo que está aqui nesse momento. Então, os senhores são pioneiros e nós temos a oportunidade de mudar essa história aqui. De fazer uma carta, que é a proposta desse fórum. Ao final deste fórum,
nós redigimos uma carta chamada Carta de São Paulo, tá? Com capelães que estão aqui. Eu não gostaria de falar em nome de outras capelanias, não gostaria, infelizmente, mas nós convidamos a todos. Tá? O presidente da República, por nota técnica, através do SEI, do Sistema Eletrônico de Informação, através da sua assessoria do gabinete pessoal do presidente Jair Bolsonaro, mandou para a gente uma nota, mandando elogiar o evento, agradecendo pelo convite, inclusive nós distribuímos também lá no grupo de capelania para todos que quiserem ter isso. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, general Campos, também nos enviou uma nota, né, cumprimentando pelo evento, e o ordinariado militar também, que foi convidado para esse evento também, através nós mandamos o convite para o ordinariado militar, né, pedindo a eles que se pronunciassem, né, sobre essa nota técnica e viessem conosco para nós conversarmos aqui, todo mundo junto. Porque o que importuna um de nossos irmãos, importuna nós somos corpo. Se somos corpo, será que porque o dedinho do pé está doente, ou porque o joelho está doente, o corpo não está doente? Será que não está doente porque uma outra parte do corpo, qualquer que seja? Eu tenho exemplos fúteis lá embaixo, porque tudo é corpo. E se fizer falta, se não tiver lá, faz falta. Atrapalha todo o funcionamento. Então, a nossa preocupação é essa. É a preocupação enquanto corpo, tá? Porque isso nos incomoda, saber que existe um trabalho bonito que está sendo feito, e só porque não é feito pelas instituições que pertencem àquela respectiva instituição, então, de repente, não tem moral, ou não deve ter moral. E aí eu volto aqui com os senhores. Eu tenho acompanhado o trabalho de civis voluntários no meio das Forças Armadas. E tem um exemplo aqui fantástico. Tá? O Sobrinho de Oliveira é um exemplo fantástico, e vocês todos que têm feito um trabalho com os militares sabem disso, tanto com a Polícia Militar, com as suas auxiliares, né, quanto com as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, na ordem de precedência. Então, não há por que se criar uma ideia de exclusividade. Não, é exclusivo daquele grupo Y, né, só aquele grupo pode fazer. Então é preocupante. Então nós temos que fazer uma nota também. Eu acho que com o corpo de capelania no Brasil, né, embora quem veio, quem não veio, paciência, né, e aí a gente vai fazer uma carta, vamos redigir a nossa carta, e vamos para as autoridades, sim, enviar todas as autoridades competentes, que existe um fórum brasileiro de capelania, que está preocupado com essa situação também. Lógico, a carta da Quimeb, ela tem alguns pontos que nós devemos considerar que são relevantes e merecem nossa atenção? Sim. Porque existem algumas instituições que, de fato, usurpam função pública. Usurpam função pública, é diferente. O camarada chega lá e dá a carteirada como se fosse delegado. Né? Porque depois, eu sempre falo isso nas reuniões, principalmente nas que nós falamos em cursos de formação, eu sempre comento com o pessoal o seguinte: depois que inventaram impressora e internet para fazer carteira de delegado, qualquer um faz. E aí, para dar carteirada, para dar diplomada, qualquer um dá. Mas ter legitimidade é outra coisa. É diferente. Ter legitimidade é outra coisa. E aí, o legítimo vai lá, entra no quartel, já goza de grande apreço pelo comandante da instituição. Porque todos esses homens aqui gozam de muito apreço pelos comandantes da instituição. Pastor Benedito mesmo vai falar isso, mas é só uma pincelada para a gente dar como exemplo, que é um exemplo que está aqui, tá? No Brabate, por exemplo, a missão brasileira, né, o batalhão brasileiro no Haiti, né? Por exemplo, quantos livretos e quantos livros do projeto CREIA personalizados o pastor Benedito teve a graciosa oportunidade de dar para cada um daqueles soldados lá, para que eles levassem uma palavra de Deus durante aquele período conflituoso. E foi muito bem sucedido no trabalho que ele fez. Tanto é que isso continua abrindo portas, que ele mesmo vai falar sobre isso. Então, meus queridos, contextualizando, é essa a nossa preocupação para este fórum. A questão central é essa. É justamente nós observarmos que, então a partir de agora, nós vamos ter um dono para a capelania? Então, quer dizer, requisito de exclusividade?
Então, essa é a nossa preocupação e é isso que nós queremos debater durante todo o período. Todos são muito bem-vindos a dar sua opinião, a trazer a sua fala. Nós temos aí um período, tá? Já também dando um informe, nós não vamos até as 17 horas, vamos até as 16 horas. Muitas pessoas terão que sair até antes do almoço. Ali no período do almoço algumas pessoas vão ter que sair, mas aos que vão ficar, nós queremos convidar para estender o debate, tá? Prometo a gente não ser cansativo, tá? Porque a gente não pode ser cansativo. Eu sei que é o sabadão, aqui em São Paulo geralmente quando você tem um evento no meio da semana, logicamente ele é muito mais robusto, porque aquela coisa do pessoal tá mais... Quem trabalha de segunda a sexta-feira em horário comercial, meu querido, não tem condição de estar participando de evento segunda-feira, quarta-feira, 10 horas da manhã. Então, a única oportunidade que a gente tem, nós que trabalhamos de segunda a sexta-feira em horário comercial nas nossas instituições, é ter a possibilidade de estar no sábado, justamente porque isso nos dá essa possibilidade. Tá bom? Então, contextualizando isso e fazendo essa abertura dentro dessa expectativa, com a leitura da nota da ACMEB, eu gostaria, né, de continuar contando com o apoio de vocês nas discussões e já abrir uma primeira fala de apenas, eu não posso conceder mais que isso para os senhores que eu vou franquear a palavra, mais que 5 minutos, mas gostaria de começar com o nosso subtenente que veio lá de Salvador, nos trazendo uma breve fala. Senhoras e senhores, a paz do Senhor Jesus. Amém. Trago saudações do nosso comandante nacional, nosso pastor, coronel da CPMB, lembrando que é um coronel pré-militar. Trago saudações da parte dele e da sua esposa, que é a tenente-coronel pré-militar da CPMB. Conforme foi citado, eu quero trazer para vocês, falar mais da parte prática da nossa atuação. E aí eu acredito que o nosso major e alguns dos outros capelães, se porventura tiverem oportunidade, devem tratar mais da parte técnica. A nossa instituição utiliza-se dos requisitos militares das patentes, porém, com todo respeito aos militares graduados, e nós reconhecemos que nós não somos